Olá pessoal, tudo bem? Bom, o tutorial de hoje aqui, eu já fiz questão de abrir aqui já a partir da versão nova do sistema, fiz o login no Biloc Rental e chegamos aqui à interface da tabela de setores de estoque. Essa é uma interface que abre exclusivamente para quem já é aderente ao plano do Biloc, então através das novas funcionalidades integradas ao sistema BestLock, uma delas é a facilidade do gerenciamento dos setores de estoque com as suas respectivas características, tá? Então, mostrando para vocês aqui, então a gente tem nessa base de exemplo vários setores de estoque e é com base nesse setor de estoque aqui que eu quero apresentar para vocês algumas outras novidades que nós temos acerca deste recurso aqui. Obviamente, para que a gente possa contextualizar e explicar para vocês da melhor forma possível, eu vou precisar explicar um conceito, uma regra que já existia no sistema, para vocês poderem entenderem o que mudou, caso você seja um usuário aí que já esteja usando o sistema, poder optar aí por essas melhorias, enfim, usar os recursos novos e também, se você é um usuário novo, também entender o contexto desde o início, certo? Então vamos voltar aqui para o nosso ambiente do BestLock, que está integrado à versão nova da web. Então aqui, deixa eu só minimizar para não confundir as telas, perfeito. Tá, então aqui, ó, o que eu quero mostrar para vocês? Dentro do cadastro de itens, todo e qualquer item vai estar sempre vinculado a um setor de estoque. Deixa eu pegar aqui uma mesa, por exemplo. Ó. Então sempre o item está vinculado a um setor de estoque. Tá? O que nós temos por consequência? Então, entendendo um conceito. Um kit, que nada mais é que a composição de determinados itens. Vou pegar aqui, mesa, vamos pedir só kit. Então aqui eu tenho, por exemplo, a colher de mesa. Na verdade, este kit aqui é uma composição desse item, aonde eu estou alugando ele na dúzia. Então eu tenho aqui, se a gente for olhar esse kit aqui, colher de mesa inox na dúzia, ele representa 12 unidades da colher de mesa que está no meu estoque, certo? Bom, o que nós temos por consequência aqui? Nós temos o item 800 e D800, que é a colher de mesa, ele está alocado no meu setor de estoque baixelas. Por consequência dessa informação, tá, o usuário não tem que informar, o usuário não informa manualmente, ou seja, o kit ele é uma questão virtual. É uma informação que é relacionada ao item. Então, o que nós temos? Se a colher de mesa está vinculada ao setor baixelas, consequentemente, o kit deste item vai estar no mesmo setor. Tá? Aqui parece uma coisa meio óbvia, porque na verdade a gente só tem um item dentro desse kit, porque ele tem uma representação em uma embalagem, numa unidade de locação diferente. Tá? Então, não teria o menor sentido a gente ter que informar isso de forma repetida. Por isso que ele pega por o que a gente chama de associação. Então, o kit fica associado ao setor de estoque do seu respectivo item. Porém, é importante salientar, então tudo que eu estou falando já é antigo, já é natural do sistema, para que vocês compreendam o que mudou aqui. Se eu for pegar, por exemplo, a representação desse kit aqui, que é uma mesa de madeira marrom com pés brancos, ó, ele já é um kit que tem uma outra proposta, ele não é uma variação de uma quantidade de itens, ou seja, então eu tenho uma abstração desses dois itens elaborando um novo item aqui, certo? Então o que nós conseguimos aqui entender? Nós temos, para montar esse kit de mesa marrom com pé branco, a gente precisa de uma unidade desse tampo e uma unidade da base de mesa, certo? Então a compreensão é a mesma do kit da colher que a gente acabou de exemplificar. Bom, só que aqui o que nós temos? Nós temos aqui uma característica, e aí que vem a implementação nova que a gente vai trazer, vai mostrar para vocês aqui, que o sistema começa a tratar de uma forma mais apurada esse controle, tá? Ou seja, a diferenciação dos setores de estoque. Então o que nós temos aqui? O tampo de mesa está dentro do meu setor de estoque chamado decoração, e a base de mesa está dentro do meu setor de estoque depósito 2, certo? Bom, por princípio, por padrão, tá? O setor de estoque primário, padrão deste kit vai ser o setor do primeiro item, do que tiver a menor ordem aqui de apresentação. Ou seja, o primeiro item dessa lista vai determinar o setor de estoque
de todo o kit. Se eu tiver 10 itens aqui, ele vai determinar, o primeiro vai determinar o setor de estoque dele, certo? Então isso é conceitual, o sistema vai tratar em vários lugares dessa forma. Então nós vamos mostrar agora o sistema tratando isso, mostrando isso para vocês, como é que esse conceito é aplicado. Vamos entrar no módulo comercial aqui, vou pegar um pedido, e esse pedido eu já tenho aqui, pronto, deixa eu só cancelar essa separação aqui, logística separação, para que a gente possa ver ele evoluir neste exemplo que eu estou fazendo com vocês aqui. Então eu vou liberar o pedido para o comercial. Muito bem. Pedido agora aqui, ele voltou a estar no status reservado. E o que nós temos? Ou seja, os dois itens que a gente fez de kit, que estão em determinados setores, ó, baixelas e decoração, a mesa, porque é o setor primário dele, tá? E quando a gente vai fazer a impressão, observe que, claro, aqui vocês têm vários layouts, vocês podem, isso não está ativo para vocês, basta ir lá em parâmetros, a gente tem um tutorial que explica isso, como vocês ativarem. Qualquer coisa deixa o comentário aqui no vídeo para que a gente possa orientar vocês, mas esse tutorial já tem a devida explicação de como você configura e habilita eles. Mas navegando aqui, a gente consegue observar aqui embaixo que tem uma breve legenda que sinaliza a principal característica do layout. Se a gente for olhar aqui o layout 3, não, o layout 7, ó. 4, esse aqui, ó. Pode ser o 4 e o layout 7. Ó, ambos têm as características de agrupar por setor de estoque. Então observem aqui, ó, se eu for pegar esse aqui, eu tenho a exibição dos meus itens, considerando no pedido, ou seja, na área comercial, o setor primário do kit. Tá? Então a gente tem aqui no setor de baixelas esses dois itens e no setor de decoração o kit da mesa, certo? Então aqui a gente sabe que parte desse item está num setor de estoque e parte desse item, desse kit, está em outro setor de estoque. Tá? Se a gente for olhar o outro layout, ele vai ter a representação de uma forma um pouco diferente, em função da característica do layout, mas ele vai agrupar e considerar a mesma coisa. Ou seja, ele exibiu uma característica diferente, mas o agrupamento, a estrutura é a mesma, baixela e decoração. Bom, entendido isso, agora a gente vai olhar a diferença, como que isso foi melhorado, como isso foi trabalhado agora com algumas diferenciações para facilitar a operação de vocês. Tá? Então vamos lá, aqui em logística, aqui dentro do relatório de separação, a primeira mudança, nós vamos ter aqui o pedido, esse que a gente está tratando, 18, e nós vamos entrar aqui, relatório de separação, e observem também que a gente tem os 4 layouts hoje disponíveis, certo? Se a gente for olhar o layout 1, aqui eu vou olhar os 4 layouts para vocês verem. O layout 1, ó, observe que aparece para nós agora os 3 setores, certo? Eu vou, nesse exemplo de agora, eu vou sempre considerar todos os setores para vocês verem a diferença de exibição de como o sistema trata isso. No layout 1, a gente tem o setor baixelas com 24 unidades, ou seja, ele já calculou para nós que eu queria 2 dúzias, então ali ele colocou a quantidade, então 24 unidades, e aqui a mesma coisa, certo? E ele apresentou o desdobramento do kit também na sua representação numérica, ou seja, eu preciso de 2 mesas para montar esse kit, 2 bases de mesa, e eu preciso de 2 tampos de mesa para montar o kit, é a mesma coisa aqui em cima, certo? Então isso que é importante entender como é que o sistema exibe esses dados. Bom, se eu for fazer o relatório de separação do mesmo item, usando o layout 1, por exemplo, como que o sistema vai exibir? Considerando todos os setores de estoque, eu vou ter a mesma coisa. Vamos voltar aqui o 4, peraí. Vamos fazer na ordem. Ó. Então aquele era 1, vamos fazer o 2 agora. Relatório layout 2. A gente vai fazer na ordem dos relatórios do setor dos layouts para ficar mais fácil. Ó. O layout 2, aqui nós temos uma inovação. Isso é uma das características que foi melhorado. Aqui o sistema já tratou, por uma questão visual, para facilitar a leitura do relatório, que a gente precisa 24 unidades ou 2 dúzias, 36 unidades ou 3 dúzias. Vocês não precisam fazer nada, não precisa configurar nada. O sistema vai automaticamente, quando houver a possibilidade de converter para dúzia, ele vai montar essa legenda para vocês de forma dinâmica, certo?
Então isso está disponível a partir do layout 2, a partir desta versão aqui. Tá? Eu vou estar deixando descrito no comentário desse tutorial a versão que isso se aplica. Tá? Então isso aqui, o layout 2. Vamos ver o layout 3 agora. O layout 3. Ó, mesma coisa, eu vou considerar todos. Então aqui o que a gente tem? A gente não teve mudança, ou seja, aqui ele não trata a questão de dúzia, mas ele coloca a descrição primeiro, certo? E no layout 4, a mesma coisa, ou seja, o que a gente tem? Ó, o layout 4, se eu for olhar os setores, e aqui tem uma diferença bem significativa. Ó. Se a gente for olhar, o que nós temos? Os itens descritos no setor baixelas, nós temos o setor depósito e nós temos aqui o setor decoração, certo? E a mesma coisa, se vocês perceberam, tá? No layout 3 ele faz isso. Ó. Certo? Ou seja, a gente tem, o sistema a partir de agora ele consegue diferenciar, vamos olhar aqui o layout 2, para vocês poderem comparar. Ó, mesma coisa, além da unidade, ele conseguiu identificar que esse kit, parte dele está no setor decoração e parte dele está no setor depósito 2, certo? Então, isso só acontece, na verdade, ou seja, você caracteriza o produto de forma transparente lá e o layout aqui vai conseguir enxergar isso da forma mais adequada possível. Então, basta você definir o layout que mais se adequa à sua necessidade, padronizar ele, você pode padronizar isso lá em configurações, e aí fica mais fácil do seu time poder separar o material, considerando as diversas opções que os relatórios agora apresentam. Certo? Então essa era a novidade que a gente queria apresentar para vocês. Comentem aqui, tirem as dúvidas, podem perguntar comentando o próprio vídeo, mandando e-mail lá para o nosso suporte. E mais uma vez obrigado pela atenção e até o próximo tutorial.